Comissão de Saúde da Câmara visita o UBS de Ponta Negra. Pouco mais de 20% dos inscritos faltam ao Enem. Vereadores rejeitam vetos do Executivo a projetos de lei. E ainda está formada a equipe de transição do novo governo do Estado. Esses são alguns destaques da edição desta segunda-feira, dia 5 de novembro, do Câmara Repórter. Olá, tudo bem? A gente começa falando que os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara visitaram nesta segunda-feira a Unidade de Saúde de Ponta Negra para cobrar a conclusão da reforma iniciada há mais de um ano. Em 6 meses, esta é a segunda visita da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal à Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra. O objetivo foi fiscalizar o andamento da reforma, que deveria ter sido concluída em julho deste ano, segundo informa a placa. Mas até aqui não ocorreu. No prédio, os vereadores conversaram com os engenheiros e com a diretora da unidade e perceberam que a obra avançou na estrutura física, mas o serviço está paralisado para uma readequação do contrato. O responsável disse que a expectativa é concluir a reforma física no fim deste mês. Para concluir essa unidade, a gente está precisando fazer poucos serviços. Pintura externa, né? A gente vai texturar o posto. E fora isso, a gente vai precisar também fazer a limpeza do piso, do granilite. Mas todos os demais serviços já foram concluídos. Além da estrutura física, a diretora informou que para a unidade ser reaberta, ainda será necessário instalar os aparelhos de ar-condicionado e o mobiliário. Enquanto isso, a população continua sendo atendida de forma improvisada em um espaço cedido pelo vereador Ari Gomes. Eu não acredito, diante da experiência que nós temos da Comissão de Saúde, que seja entregue em novembro. Eu acho que este ano essa obra não sai. Não sai porque você tem uma parte, essa parte que nós visitamos de início, está boa, mas para cá falta tudo. Estão ainda ajeitando. Ainda falta toda a compra de equipamentos, birôs, cadeiras, muita coisa. Afinal de contas, a unidade foi desativada. Observamos um progresso em relação, principalmente essa parte anterior, a parte da frente, consultórios médicos, ginecológicos, mas em relação à odontologia não, né? Então, pelo prazo que foi dado pela empresa de entregar, no caso a prefeitura, de entregar essa obra para a população, eu creio que não vai ser cumprido agora nesse mês de novembro. O atendimento está acontecendo na associação aqui de Ari Gomes, certo? E também na escola. E tem uma usuária que ofereceu um espaço para a psicóloga atender lá, certo? Então, assim, estamos atendendo precariamente, né? Mas que não deixamos de dar assistência. Mas que atendimento é esse? O atendimento médico, atendimento, visitas domiciliares, cadastro dos usuários, que os agentes de saúde continuaram trabalhando, né? Cadastro domiciliar. Estamos tendo atendimento psicológico, como eu estou falando, e entrega de medicamentos. Durante a fiscalização, os vereadores também encontraram o descarte de medicamentos vencidos na unidade. De acordo com a diretora, os insumos foram enviados no limite do prazo de validade. Para os parlamentares, há desperdício na gestão dos medicamentos. Realmente a gente lamenta tal fato como este ocorrido e presenciado pela comissão, mas como os profissionais da secretaria, funcionário aqui da unidade de saúde, relataram, já chegou com a sua validade já bem próxima, em decorrência disso veio a se vencer realmente e estão esperando a empresa especializada para poder recolher o material que está realmente com alguns, quase todos na sua totalidade, vencidos. Então é importante o quanto antes ser retirado. Essa medicação chegou aqui em março, né? Aí assim, geralmente, às vezes, quando chega para vencer na unidade, é porque já veio do almoxarifado com a data assim, já próxima a vencer. Entendeu? Aí como a gente não deu vazão ao que tinha aqui, aí venceu, mas não foi muita coisa não. Mesmo se a reforma da unidade for concluída no fim desse mês, o que realmente preocupa a direção é a precariedade no atendimento à população. O problema é que faltam profissionais essenciais para completar as equipes de estratégia de saúde da família. Estamos sem pediatra, né, para atender, porque nós funcionamos 2 modelos de assistência. Nós temos a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e temos a Estratégia de Saúde da Família. A unidade vai precisar de todos os especialistas, todos os médicos nas suas especialidades, que a unidade requer.
Aí eu pergunto, será que vale a pena construir esta unidade como deve ser construída fisicamente e na hora de funcionar, porque falta de recursos humanos não tem? Nós precisamos fazer mais concursos, ter mais métodos dos quadros, porque a gente percebe que há uma diferença entre o funcionário de carreira e o contratado provisório. Já os parlamentares da Comissão de Justiça apreciaram vetos do Executivo Municipal. Alguns foram rejeitados. Permitir que idosos, gestantes e deficientes físicos tenham direito a assentos prioritários em qualquer lugar do ônibus. Essa é a proposta do vereador Chagas Catarino. O veto ao projeto do Executivo foi rejeitado pelo relator, o vereador Preto Aquino. Esses assentos reservados para essas pessoas que têm por lei já existe na prática, mas só aqueles pontuais, aquelas cadeiras que assim que passa no popular, a famosa borboleta, né, dos ônibus, ali poderem sentar. E uma vez sendo aprovado na sua totalidade esse projeto de lei, vai dar oportunidade daqueles que vão ter prioridade escolher qualquer que seja o assento dentro dos ônibus, no âmbito do município da nossa cidade. Outro veto rejeitado diz respeito à implantação do projeto Saúde na Feira no município de Natal. O relator, vereador Cícero Martins, aprovou o projeto com ressalvas. O mérito do projeto é importante, que é levar para a região da feira, os feirantes e usuários da feira, ações de saúde. No entanto, observando o projeto mais detalhadamente, existem algumas ações como teste de HIV, teste de glicemia, que você perfura, tem sangue, não é? Até mesmo de tipagem sanguínea, que não seria o ambiente ideal. A gente sabe que a feira ele é um ambiente um pouco insalubre também, né? O presidente da comissão, vereador Felipe Alves, pediu vistas sobre a matéria de autoria da vereadora Ana Paula, que obriga os hospitais públicos e privados a notificarem os casos de agressão a mulheres e também a ingestão de bebidas alcoólicas e entorpecentes por crianças e adolescentes. Verificamos que existe uma matéria de nossa autoria, mais antiga, inclusive, que coloca a obrigatoriedade de ser comunicado o Conselho Tutelar em casos em que haja a observância de crianças e adolescentes com ingestão de álcool, né, ou de entorpecentes, né, isso no ambiente da escola ou nos próprios hospitais, né? A vereadora Ana Paula está, eu acho, mais limitada a questão das unidades de saúde. A vereadora Nina Souza optou pela manutenção de 3 vetos, em virtude da incompatibilidade dessas matérias com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Nós fazemos a análise jurídica do veto, tá? Então, o vereador Ranieri e a vereadora Ana Paula encartaram 3 emendas à LDO extremamente relevantes. Contudo, elas tinham inconsistência formal, elas não têm compatibilidade com o PPA. Certo? Então, quando não há compatibilidade com o PPA, independe se a matéria é boa ou é ruim, a gente precisa apresentar o parecer pela manutenção do veto, porque é um vício que não tem como a gente corrigir. A Câmara Municipal de Natal iniciou o treinamento dos assessores parlamentares para a utilização do sistema de apoio ao processo legislativo. A SAPL chega para desburocratizar os serviços da casa. Agora, todos os trâmites para protocolar proposições, requerimentos e outras matérias legislativas serão realizadas virtualmente, no próprio site da instituição. Vamos acompanhar diariamente os nossos documentos em tempo real, inclusive chegando a movimentação no nosso e-mail dizendo em qual comissão estava e para qual comissão foi, ou seja, vai facilitar muito a nossa vida. A população também vai poder ter acesso a toda a tramitação das matérias legislativas, bem como requerimentos, projetos de lei e acompanhar também as sessões plenárias. Antes era feito por meio físico e agora vai ser feito por meio eletrônico. De onde a pessoa estiver vai poder ter acesso a toda a tramitação dos projetos de lei, bem como também de requerimentos, de processos. Além de simplificar as atividades dos parlamentares e servidores, a ferramenta vai gerar maior transparência à casa, já que qualquer pessoa terá acesso aos processos legislativos. O SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, numa parceria com o Senado Federal e a Câmara Federal, vem a modernizar e trazer eficiência aos trabalhos legislativos, como também colocar transparência para a sociedade que poderá acompanhar todos os serviços hoje dos gabinetes dos vereadores
através desse sistema. Esse sistema ele é resultante de uma parceria que foi feita pela Câmara Municipal com o Senado Federal. Então nós implantamos isso já na diretoria do processo legislativo, e agora nós estamos estendendo para todos os gabinetes dos vereadores. Os assessores parlamentares terão 2 dias para conhecer cada etapa do sistema. O treinamento está sendo realizado na Escola do Governo. A Escola do Governo hoje, ela detém um ambiente e um produto muito voltado a essa questão, que é a questão da qualificação profissional. E a gente fica muito feliz quando a gente reforça essa parceria que a gente tem com a Câmara Municipal de Natal, no tocante a fazer essa qualificação, que é o lançamento da segunda etapa do SAPL. A governadora eleita Fátima Bezerra definiu a equipe de transição. Os detalhes com Larice de Souza. No anúncio feito nesta segunda-feira, a governadora eleita Fátima Bezerra informou que ela mesma vai coordenar a equipe de transição para o governo do estado. E também disse que haverá um núcleo de coordenação, com a participação do vice-governador eleito, Antenor Roberto, do suplente de senador Jean Paul Prats e do economista Raimundo Alves. Já a transição do atual governo será conduzida pelo governador Robinson Faria, com o apoio da chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha. Nesta terça-feira pela manhã, a governadora eleita terá 2 importantes encontros. Primeiro, Fátima Bezerra vai até a Assembleia para dialogar com os deputados estaduais sobre o orçamento para 2019. A matéria tem como relator o deputado estadual Fernando Mineiro, eleito deputado federal a partir de 2019. Em seguida, no fim da manhã, Fátima vai realizar o primeiro encontro com o governador Robinson Faria para apresentar formalmente a equipe de transição. Larice de Souza para o Câmara Repórter. Mais de 22% dos inscritos faltaram ao primeiro dia de provas do Enem. Simone Silva. Em todo o Rio Grande do Norte estavam inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pouco mais de 124 mil candidatos. Destes, 22,4% não compareceram ao primeiro dia de prova. Um índice um pouco menor que o nacional, que girou em torno de 24,9%. É o menor percentual de faltosos desde 2009. Os estudantes fizeram prova de linguagem, ciências humanas e redação. No próximo dia 11 de novembro, farão prova de matemática e ciências da natureza. As notas do Enem dão acesso à rede superior de ensino, às universidades públicas e também a instituições de Portugal. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Grupo Reviver vai estender o mutirão de mamografias gratuitas até este mês. É isso, agora os mutirões de mamografia vão além do mês de outubro. E para falar sobre o assunto, eu converso com a Márcia Marinho, ela que é uma das diretoras do Grupo Reviver. Está aqui de camiseta rosa, mas agora esse rosa vai se fundir com o azul, né? Isso, agora a camiseta do Grupo Reviver, em homenagem ao Outubro Rosa, se une ao Novembro Azul, com o prolongamento das nossas mamografias. Esse prolongamento, como é que se deu? Porque a expectativa era que esses atendimentos aconteceriam apenas em outubro, né? Isso, mas nós conseguimos recursos, nos capitalizarmos através de recursos doados pelo Grupo do Bem. O Grupo do Bem são várias jovens senhoras daqui da sociedade de Natal e que todos os anos promovem uma festa. E toda a arrecadação da festa, este ano, será doada ao Grupo Reviver. Com estes recursos, nós vamos conseguir manter a unidade móvel Savana Galvão por todo o mês de novembro. Existe alguma expectativa dessas ações se prolongarem também até para dezembro ou não? Claro que sim. Dependendo dos recursos que nós capitalizarmos, vamos estender o mês de dezembro. E a nossa meta principal é estender a unidade móvel, as mamografias na unidade móvel Savana Galvão durante todo o ano. Para isso precisamos de mais recursos, claro. Agora falando sobre essas ações que já passou aí pelo interior, também pela Zona Norte e Zona Sul, qual que é a programação agora para esse mês de novembro? Olha, o mês de novembro, a programação não está toda definida, porque nós vamos fazer de acordo com a demanda, fazer a programação. Então, esta semana, nós estamos, a partir de hoje até sexta-feira, na Clínica Unidade de Saúde Zeca Passos, na Ribeira, ali vizinha ao Teatro Alberto Maranhão. É isso, Márcia Marinho, muito obrigado aí, todo sucesso para vocês no mutirão. Obrigada a você.
segue de volta para o estúdio. Não perca no próximo bloco a entrevista com Romildo Martins, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta e eu recebo no programa de hoje o Dr. Romildo Martins, ele é presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB. Dr. Romildo, muito obrigada por ter vindo. O prazer é todo meu. Dr. Romildo, comece explicando para a gente como é a atuação da comissão aqui no Rio Grande do Norte. A Comissão de Direitos da Pessoa Idosa atua em toda a matéria que diga respeito à pessoa idosa, principalmente na fiscalização de instituições de longa permanência, que são os abrigos, asilos, antigos asilos, em hospitais, postos de saúde, bancos, enfim, qualquer ambiente que o idoso tenha acesso, que ele esteja inserido. Agora, como são feitas essas fiscalizações? É só por meio de denúncia, como é? As fiscalizações elas são realizadas por meio de denúncia, que podem ser dirigidas diretamente à comissão, mas também a comissão atua conhecendo esses ambientes, né? Nós temos um estado bastante extenso e nós atuamos para também conhecer as dificuldades locais, as dificuldades dessas instituições na defesa dos direitos dessas pessoas, desses usuários. E alguma instituição foi fechada esse ano? Esse ano o Ministério Público ele fechou uma instituição de longa permanência localizada no bairro de Felipe Camarão, onde os idosos que ali encontravam-se acolhidos foram destinados para outros abrigos. Por exemplo, o Juvino Barreto ele recebeu 5 idosos vindos dessa instituição que foi fechada. Era uma instituição clandestina que oferecia risco aos idosos que ali estavam. Então, o Ministério Público achou por bem fechar essa instituição e os idosos foram remanejados para outras instituições de longa permanência. É importante ressaltar que o município de Natal ele não tem instituição de longa permanência. E aqueles casos de maus-tratos de idosos que moram com os familiares, com os parentes, vocês também recebem muitas denúncias? Sim, nós recebemos esses tipos de denúncias, inclusive pauta da nossa atuação em 2018, nós lançamos o violentômetro, um instrumento que traz 29 tipos de violência, porque muitas vezes o idoso ele não sabe que um tapa, um xingamento, um empurrão é uma forma de violência, né? Além disso, uma cartilha de orientação sobre os tipos de violência cometidos contra ele. Hoje nós sabemos que, infelizmente, o estado do Rio Grande do Norte é um dos estados que está em primeiro lugar sobre a violência cometida contra a pessoa idosa. Isso é muito triste. Em 2017 e 2018, foram registrados aproximadamente 780 boletins de ocorrência na delegacia do idoso e que apresentam como filho, filha, nora, genro, neto, pessoas próximas a esses idosos e que eles encontram-se numa situação bastante delicada e têm medo de denunciar porque são os próprios membros familiares. Muitos deles residem com o próprio idoso. Muitas das vezes esse idoso ele é quem mantém financeiramente a família, e na maioria dos casos é sobre o abuso financeiro. A retenção do cartão magnético, da aposentadoria, os bens daquele idoso, são os principais tipos de violência cometidos contra a pessoa idosa. É uma violência silenciosa, mas a gente precisa falar sobre isso e dizer que o nosso estado, infelizmente, tem esse triste cenário. O senhor falou dessa questão de que o idoso ele tem medo de denunciar porque a violência parte de alguém próximo, né? Muitas vezes
inclusive de pessoas que residem no mesmo local. Mas uma pessoa fora, um vizinho, um conhecido, um amigo que sabe dessa agressão, ele pode denunciar? Pode. A agressão contra a pessoa idosa, ela é de responsabilidade para denunciar de qualquer pessoa que tome conhecimento. A Constituição Federal, ela atribui a proteção à pessoa idosa a 3 instituições: a família, a sociedade e ao poder público. A família, os seus entes próximos, a sociedade, qualquer pessoa e ao poder público. Então, essas 3 instituições têm a obrigação de proteger a pessoa idosa. Então, qualquer ato de violência contra a pessoa idosa, qualquer pessoa tem a obrigação de denunciar. E como eu faço essa denúncia? Você pode ir na delegacia do idoso, na promotoria do idoso, na comissão da OAB, nos conselhos estaduais e municipais, no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, que é um instrumento que recebe ligações, recebe denúncias de todo o Brasil, encaminha para os setores competentes do Estado, do município, colher, averiguar se essa informação é verídica ou não. E a secretaria local, a Secretaria de Assistência Social, o Ministério Público, a delegacia tem a responsabilidade de apurar aquele fato e aplicar as penalidades legais. Até que ponto esse número de idosos agredidos tem relação com a falta de um município não dispor de uma casa-abrigo de longa permanência? É importante nós falarmos que a Constituição Federal, ela atribui a responsabilidade aos filhos de cuidarem dos pais idosos, assim como os pais tiveram a responsabilidade de cuidar daquele filho. Hoje, a conjuntura que a gente vive é que os filhos já não querem mais cuidar dos seus pais idosos, velhos, e aí a própria conjuntura familiar muitas vezes não permite, é um único filho, é uma única filha, são poucos filhos, ou, na maioria das vezes, não quer cuidar de fato. Porque o idoso, de fato, dá muito trabalho, a gente precisa reconhecer isso, diferente da criança, que você sabe que a criança vai crescer e vai se desenvolver, o idoso, numa faixa etária, ele declina cada vez mais, então, cada vez mais ele dará mais trabalho. Mas a responsabilidade de cuidar do idoso é da família, é dos filhos, e, na maioria das vezes, esse filho, essa filha que não pode cuidar desse idoso, procura uma instituição de longa permanência para acolher esse idoso. Pela conjuntura que nós temos de instituições, não permite, porque é um número muito pequeno em nosso município. Então, as 6 instituições sem fins lucrativos não comporta a quantidade e a busca por essas pessoas. Esses idosos continuam vivendo com esses familiares. Então, a permanência desse idoso neste ambiente familiar lhe traz risco, na maioria das vezes esse idoso ele não é alimentado, ele não é medicado, ele não é cuidado adequadamente. Aí vem a Secretaria de Assistência Social, o Ministério Público, enfim, os órgãos de proteção, e encaminham esse idoso para uma instituição de longa permanência. Mas é muito difícil você conseguir uma vaga em uma instituição de longa permanência, porque a busca é muito grande. Hoje, em média, um idoso em uma instituição de longa permanência custa em torno de R$ 2.600. Então, é um custo muito alto. Instituições privadas, abrigos privados, pousadas, enfim, casas de acolhimento, cobram um valor considerável. Nós temos situações de que cobra acima de R$ 10.000, mensal do idoso acolhido. Então, assim, muitas vezes a condição financeira não permite que essa família coloque esse idoso em uma casa privada. Mas não tem vaga em instituições conveniadas com o município. E esse idoso, infelizmente, ele fica sofrendo essa negligência, esses maus tratos no seio de sua família, já que os principais agressores do idoso são os membros familiares. Infelizmente, essa é uma realidade que nos afeta, afeta toda a sociedade, porque infelizmente nos envergonha. Quem deveria proteger é o principal agressor. Então, só para deixar bem claro,
porque não é simplesmente deixar numa casa-abrigo, né? Os filhos, eles têm a responsabilidade de cuidar dos seus pais, dos seus avós, não é isso? Sim, não é só levar o idoso e deixar na instituição. A responsabilidade vai continuar até a data que aquele idoso for a óbito, né? A responsabilidade não se extingue quando ele deixa na instituição e vai embora. Está chegando no fim de ano, período natalino, então é importante ressaltar essa preocupação da só não colocar o idoso lá, mas continuar mantendo esse vínculo de carinho, de amor por esse ente. Ok, e tem também o telefone da comissão da OAB, Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, que é o 4008-9400. Então, se você conhece alguém, está passando por essa situação, a oportunidade de você denunciar agora, tá? Romildo Martins, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Nosso espaço aqui está sempre aberto, tá? Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição de toda a população do município de Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A semana está só começando, hein? A gente vai se encontrar muito por aqui ainda, tá? Muito obrigada pela sua audiência e até terça-feira. Tchau.